Finalmente, pessoal, nós chegamos ao último módulo desses nossos encontros com o curso Noções de Direito Tributário. No módulo anterior, nós tivemos uma visão muito geral sobre os tributos federais, particularmente nos impostos e nas contribuições. Tá? Vimos igualmente que no âmbito do imposto de renda da pessoa jurídica, a pessoa jurídica pode ser tributada pelo lucro real, trimestral ou anual, pelo lucro presumido e ainda temos o lucro arbitrado. E cada um desses tributos recolhidos em um documento de arrecadação chamado DARF, com um código específico. E sempre se pensou na possibilidade de um sistema tributário diferenciado e especial para as pequenas empresas. E foi assim que o Constituinte de 88 pensou em um sistema jurídico de tributação para o que ele chama, o Constituinte chamou de microempresas e empresas de pequeno porte. Hoje, esse sistema ele está disciplinado na Lei Complementar 123 de 2006, conhecido por Simples Nacional. Eu quero dizer a vocês que uma pessoa jurídica, então, quais são as opções dela para efeito de tributação? Ou elas vão para o lucro real, se estiverem obrigadas ou se quiserem, lucro real trimestral ou anual, com recolhimento por estimativa, ou elas vão para o lucro presumido, ou elas vão ser tributadas na forma do Simples Nacional. A maioria das empresas brasileiras hoje estão dentro do Simples Nacional. É preciso haver, e certamente há, um curso específico só sobre o Simples Nacional. Mas já que a gente estava falando no âmbito dos tributos federais, achamos por bem colocar essa visão muito geral sobre o Simples, já que ele alberga a maioria dos tributos, dos impostos federais e uma contribuição federal, tá? Então, o que é o Simples Nacional? Primeiro, vamos dizer o que ele não é. Ele não é um tributo. O Simples Nacional não é um tributo. O Simples Nacional é um regime especial que unifica vários tributos dentro dele, ou seja, é um regime especial e unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte. É um regime diferenciado, é um regime simplificado, é um regime favorecido. Eis aí o que é o Simples Nacional. O Simples Nacional tem previsão constitucional. Lá no artigo 179 da Constituição Federal, está dito que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, um tratamento jurídico diferenciado, visando incentivar aquelas empresas pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas obrigações por meio de lei. Então, previsão constitucional. O Simples Nacional tem essa envergadura constitucional. Lá, ainda na Constituição Federal, especificamente no artigo 94 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, está dito que os regimes especiais de tributação para as microempresas e empresas de pequeno porte, próprio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cessarão a partir da entrada em vigor do Simples Nacional. Então, quando a Lei Complementar 123 de 2006 entrou em vigor, acabou-se automaticamente todos os sistemas de tributação simplificados dos estados e dos municípios, a exemplo do Simples Farroupilha, que existia no Rio Grande do Sul, a exemplo do Simples Candango, que existia no Distrito Federal. Porque, doravante,
para o sistema de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, apenas o Simples Nacional. Então, vamos verificar qual é a abrangência do Simples Nacional. Até o dia 30 de junho de 2007, nós tínhamos a Lei 9.841 de 99, que era o chamado Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Além disso, havia uma lei da União, a Lei 9.317 de 96, conhecido por Simples Federal, porque era um simples apenas dos tributos da União. É bem verdade que havia a possibilidade dos estados e alguns municípios fazerem um convênio, mas poucos fizeram, porque aí o simples era da União. E além disso, havia simples estaduais e simples municipais. A partir de 1/7 de 2007, quando entra em vigor a Lei Complementar número 123 de 2006, tudo isso foi incorporado por essa lei. Lei Complementar 123 de 2006. Por que lei complementar? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 146, exige lei complementar para essa instituição desse sistema simplificado, diferenciado e único de recolhimento de tributos estaduais, federais e municipais. Então, desde 1/7 de 2007, a Lei Complementar 123 de 2006 incorporou as normas favoráveis, benéficas para as microempresas e empresas de pequeno porte, normas de caráter não tributário, incorporou também normas de natureza tributária, tá certo? De modo tal que a Lei Complementar 123 de 2006, ela é conhecida hoje pelo Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Traz, portanto, normas tributárias, conhecidas pelo Simples Nacional, e normas de outra natureza, porque a lei complementar não só cuida da parte de tributação. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 123 de 2006, algumas premissas foram estabelecidas. Primeiro, todos os regimes do Simples da União, Estado, Distrito e Municípios vigoraram até o dia 30 de junho de 2007. Porque a partir do 1/7 de 2007, somente o Simples Nacional. As demais empresas que não estiverem no Simples Nacional, por não quererem ou por não puderem, estarão lá ou no lucro real, ou no presumido, ou no arbitrado. Outra premissa: o Simples Nacional obriga a União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, porque é uma lei complementar, é uma lei nacional. Aquele Simples Federal, o antigo, só obrigava a União. Estado e município faria isso, entraria nele se quisesse, através de um convênio. Hoje não. Hoje, todos os estados e todos os municípios, como a União, estão obrigadas à adoção do Simples Nacional. Agora, como se trata de um país muito grande, com realidade econômica diferenciada, a própria Lei Complementar 123, com respaldo lá na Constituição, permite que os estados e o Distrito Federal possam optar por alguns limites diferenciados de receita bruta acumulada, para efeitos do ICMS e do ISS, tá? E, por fim, o Simples Nacional é administrado por um comitê gestor, com representantes da União, através da Receita Federal, um representante dos Estados-membros e representantes dos municípios. Muito bem. Esse sistema, na verdade, a Lei Complementar 123, tem como beneficiário, destinatários, as microempresas e as empresas de pequeno porte.
Microempresa, para a lei, é a sociedade empresária, sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário individual, que é o FIRA em cada ano no calendário, uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Esse limite está alterado já para 2018, ele vai ser outro limite, 480 mil. E é óbvio que esse limite vai ser proporcionalizado caso a empresa ela inicie suas atividades no meio do ano, né? Ou seja, 360 mil no ano, então dividido por 12 daria 30 mil no mês, vezes o número de atividade dessa empresa. Já a empresa de pequeno porte seria a sociedade empresária, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário individual, que é o FIRA em cada ano calendário, receita bruta superior a 360 e igual ou inferior a 3 milhões e 600. É bom verificar que há uma alteração, né, para 2018, ok? Além desse limite, há a possibilidade de uma receita extra de 3 milhões e 600 na exportação. Então, a Lei Complementar 123 de 2006 só se destina para as MEs e para as empresas de pequeno porte. Nem toda empresa pode ser ME ou EPP, empresa de pequeno porte. Existe aí esse limite, né, de faturamento, e existe algumas atividades também que não podem ser beneficiárias desse regime jurídico previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Daí a necessidade de verificar lá na lei quais empresas podem ou quais não podem, tá ok? Muito bem, lá no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. E dentro do Simples Nacional, esse optante pelo Simples Nacional, ele está pagando que tributos? Vamos ver quais são os tributos abrangidos. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica está lá dentro. O IPI, menos o IPI na importação. O PIS, menos o PIS incidente na importação. A COFINS, menos a COFINS na importação. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O ICMS, em algumas situações, o ICMS está à parte, tem que ser recolhido segundo a legislação específica, tá? Por exemplo, IP é diferencial de alíquota, substituição tributária, tá? ISS, também, em alguns casos, o ISS está à parte. E a contribuição para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica, a contribuição patronal. São esses tributos que estão dentro do Simples Nacional. O contribuinte tem que ter o cuidado para saber o que está dentro do Simples Nacional ou não. Para os contribuintes que estão no Simples Nacional, recolhem todos esses tributos em uma guia só, chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Todos os outros tributos não mencionados estão fora do Simples Nacional, deverão, portanto, ser recolhidos à parte, segundo a legislação específica. A empresa não está obrigada a ser do Simples Nacional. Eu já disse que o Simples Nacional obriga a União, obriga os estados, ao município e ao Distrito Federal. Mas para o contribuinte é optativo. Agora, se ele fizer a opção pelo Simples Nacional, essa opção é irretratável durante todo o ano. Só no outro ano é que ele vai poder mudar de regime para lucro real ou para o lucro presumido, tá? A opção é feita pelo portal do Simples Nacional, lá no site do Simples Nacional. Essa opção é retratável, ela deve ser feita no mês de janeiro até seu último dia útil, com efeito a partir do próprio janeiro, tá? Só que no caso de empresas em início de atividade tem um prazo específico, tá? É preciso ter cuidado nesse caso das pessoas jurídicas em início de atividade. Uma empresa que iniciou atividade em março. Não teria sentido ela esperar janeiro do outro ano para estar no Simples Nacional.
ela pode estar em março, desde que ela faça a opção dentro do prazo, respeitado o prazo de 180 dias, contado da data do CNPJ, e também dentro do prazo de 30 dias, contado da última inscrição. Então, particular cuidado nesse caso das empresas em início de atividade. Essa empresa que tiver no Simples Nacional vai recolher todos aqueles tributos abrangidos mediante um valor devido no mês. Esse valor devido no mês engloba todos os tributos dentro do Simples Nacional. E ele vai ser uma alíquota calculado pelo valor da receita daquele mês. E quanto vai ser, e qual é a alíquota do Simples Nacional? Essas alíquotas estão previstas nos anexos 1 a 6 da Lei Complementar número 123. Lá para o ano de 2018, a partir de janeiro, os anexos são anexo 1 a 5º. Esses anexos dependem da atividade. Por exemplo, atividade de comércio, essa empresa está lá no anexo número 1. Indústria está no anexo número 2. E os serviços estão distribuídos entre os anexos 3 ao anexo 6. Nesse ano 2016, o anexo 5º a partir de 2018. Esse contribuinte optando pelo Simples Nacional, ele vai localizar a alíquota no seu anexo. E para ele localizar esta alíquota, ele precisa ter o somatório das receitas brutas dos 12 meses anteriores ao período de apuração. O somatório dessas receitas dos 12 meses anteriores se chama RBT12, Receita Bruta Total Acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Ele encontrou esse valor, vai lá para o anexo e ele localiza esta alíquota. E esta alíquota é aplicada sobre a base de cálculo da receita bruta do mês, usando o regime de caixa ou regime de competência. Regime caixa é entrada, recebimento efetivo, tá? Visão ampla, porque há um curso específico só sobre o Simples Nacional. Lembrando de que quem está no Simples Nacional tem algumas obrigações simplificadas. As principais delas é todo mês preencher o PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação, lá no site do Simples Nacional, tem como você preencher e apurar o seu Simples. É preciso entregar anualmente uma declaração anual, né? E precisa ter no mínimo o livro caixa e o livro registro de inventário. Eis aí o Simples Nacional no todo. Só que existe, vamos dizer assim, um Simples Nacional especial, que é o chamado MEI, o microempreendedor individual. E o que é o microempreendedor individual? É aquele pequeno empresário individual que atende às seguintes condições: tenha faturamento limitado a 60 mil por ano, que não participe como sócio administrador titular de outra empresa, contrate no máximo um empregado e exerça uma das atividades econômicas previstas no anexo 13 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94 de 2011. Tem a relação lá das atividades. Nem toda atividade pode ser do MEI. Qual a lei de regência desse microempreendedor individual? É a lei complementar número 128, de 19 de dezembro de 2008. E também a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, 94 de 2011. Qual é o valor a ser pago pelo MEI? Aí vai depender da atividade. Se aquele MEI exerce atividade de comércio e indústria, vai pagar R$ 46,85 a título de contribuição previdenciária, para ele gozar dos benefícios previdenciários. Vai pagar R$ 1 do ICMS e ISS, tá? No caso, no R$ 1 aqui de ICMS, no caso vai dar 46,85, mais um dá 47,85.
47,85. Todo mês ele recolhe esse valor de 47,85. Ele já está pagando aí a Previdência, o ICMS ou o IPI, ok? Se a atividade dele for apenas serviços, ele vai pagar os 46,85 a título para o INSS, da contribuição previdenciária, 5 lá para o ISS, que dá 51,85 no mês. E se ele exerce atividade de comércio e serviços, vai ser 46,85 lá da Previdência e 6 do ISS mais o ICMS, que dá 52,85. Então o MEI vai recolher no máximo 52,85, dependendo da atividade dele. E por fim, nós chegamos ao fim. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Nosso e-mail está aí. Agradecemos a oportunidade e até o próximo curso. Obrigado a todos.